toda quarta-feira nós temos o tradicional comentário do Dr. Nelson Egon Geiger. Bom dia, Dr. Nelson. Bom dia, doutor Eduardo. Bom dia a todas as pessoas que estão atentas ao nosso grande portal. Faleceu ontem, no Uruguai, o ex-presidente daquele país, José Mujica, mais conhecido como Pepe Mujica. Mujica, né? Como diriam os espanhóis, que lá na época dos regimes militares, na região sul da América Latina aqui, em que haviam regimes militares na Argentina, no Uruguai e no Brasil, e ele era terrorista, ele era oposição ao regime militar uruguaio. O regime militar uruguaio foi duro, o argentino pior, o brasileiro foi o mais brando. Bom, mas o que eu quero falar do Pepe Mujica é que ele era um homem de esquerda, um teórico de esquerda, um homem que acreditava, até ontem, até falecer, nas ideias fantasiosas, nas ideias utópicas, nas ideias irrealizáveis, nas ideias que no fundo são falsas e incompetentes sobre o aspecto econômico, totalmente incompetentes, nas ideias teórico-marxistas. Ele, Pepe Mujica, um ideólogo da esquerda, mas um homem que, sob esse aspecto, sob a pecha não, porque ele era assumido de esquerdista, era uma raridade da esquerda no mundo, porque um esquerdista honesto, um homem que chegou, depois já de idoso, à presidência do Uruguai, e acho que a senhora e o senhor, que tem são um pouco mais antigos, embora o mandato dele não seja tão distante assim, remontam aí 6 anos atrás, os jovens, que talvez não tenham assistido isso, eles tinham Fuca. Era um homem pobre. Entrou e saiu do governo, já no ocaso de sua vida, mas com honestidade. Por que eu falo nisso no Pepe Mujica? Porque é uma raridade. Sabe o senhor e a senhora que esta esquerda incompetente, esquizofrênica, corrupta, imunda, suja, mal intencionada, perseguidoras, podre, que assola o mundo inteiro e está assolando o nosso país, onde criou uma instabilidade política nunca vista. O Pepe Mujica era diferente. E nos seus 4 anos ali no Uruguai, no mandato que ele ocupou, e não faz muito tempo, volto a dizer, fazem 6 anos ou 5 que terminou, ele não deixou nada. Não levantou o Uruguai? Não levantou. Arrumou o Uruguai? Não arrumou, mas também não desarrumou. Uruguai, país pequeno, mas um país que, em razão da sua pequena população, sempre foi uma pérola aqui na América do Sul. Há 70, 80 anos atrás era um verdadeiro paraíso fiscal, era a Suíça, assim chamado, a Suíça da América do Sul. Estabilidade econômica. O que se via nas praças de Montevidéu, cidade muito bonita, menor que Porto Alegre, é verdade,
eram as pessoas idosas, bastante idosas, sentadas diariamente nas praças, sentadas nos bancos, nos cafés do Uruguai, os aposentados que tinham uma aposentadoria boa, uma aposentadoria sólida, uma aposentadoria garantida e podiam usufruir da sua aposentadoria depois de anos de trabalho. Esse era o Uruguai. E ele não alterou. É verdade, volto a dizer, que por sua pequena população, não chega a 4 milhões de habitantes todo o país, tem mais facilidade, evidentemente, de controle econômico. Ele deixou um sucessor também de esquerda, mas talvez não tão teórico com ele, mas até agora não há problemas ali. Diferentemente daquela incompetência e corrupção que existia na Argentina, na esquerda argentina de pouco tempo atrás, que agora foi derrubada pelo Milei, graças a Deus, e garanto que o povo argentino está dando graças. Pois é, esse tipo de governo, 95% ou mais no mundo afora não presta. O nosso é o grande exemplo. A instabilidade política que está o Brasil vivendo hoje nunca se viu desde a proclamação da República. Nunca se viu. Sabe, a senhora e o senhor que estão me ouvindo, que lá fora, o Brasil, que no século passado, no século XX, na primeira metade e no início da segunda metade, até a metade da metade, até 2/3 do século passado, o Brasil era um país fraco no mundo inteiro. O Brasil começou a ser respeitado no mundo com Getúlio Vargas. Por quê? Porque Getúlio teve a sensibilidade, embora num primeiro momento do seu tempo, lá no tempo em que, inclusive, comandava o país como ditador, de 37 porque de 1930 até 37, ele era o presidente que estava lá, porque foi derrubado outro, e substituto, era o presidente, mas de 37 em diante foi mais dureza, é verdade. Mas ali, naquela época, Getúlio começou a levar o nome brasileiro ao mundo, porque ele teve a sensibilidade de, embora tenha flertado num primeiro momento com o Hitler, não chegou perto, não se aproximou, não fez burradas políticas que se fazem aí afora outros desmandantes do Brasil atual. Ele culminou em estar ao lado dos norte-americanos, na época o presidente Franklin Delano Roosevelt dos Estados Unidos, inclusive permitir a instalação de uma base naval e aérea em Natal, no Rio Grande do Norte, para facilitar os aliados, que era Inglaterra, França, outros países da Europa do lado de cá, e mais depois os Estados Unidos, e aí o Brasil depois entrou, em 42, ele permitiu para que os norte-americanos que tinham entrado na Guerra via Pacífico, com a invasão de Pearl Harbor em 7 de dezembro de 1941, e passaram a também guerrear através do Atlântico em solidariedade e dando força à Inglaterra e à França, Getúlio teve a sensibilidade de optar pelo lado certo. E ali começou a projetar o Brasil. E dali em diante, o nosso país teve até grandes estadistas. O maior ainda, para mim, na história brasileira, na análise da história brasileira, é Getúlio Vargas. Mas teve grandes estadistas.
Getúlio começou a projetar o Brasil, que naquela época ninguém sabia o que é. Lá na Europa, quando falavam em Brasil, diziam que a capital era Buenos Aires. Quer dizer, os europeus não sabiam direito o que era o Brasil. Getúlio começou a botar o nosso nome lá fora de uma forma bastante respeitosa e demonstrando para eles o que era o Brasil. Depois veio o presidente Dutra, depois do Getúlio, né? 45, era um casmurro, um homem casmurro, embora, evidentemente, não tenha nenhuma mácula do governo dele. Depois Juscelino, outro homem que projetou o Brasil, grande estadista. Depois veio o maluco do Jânio Quadros, que 7 meses de governo renunciou sob efeito etílico. Aliás, efeito etílico parece que tem uma certa influência em alguns mandantes brasileiros. E aí sobreveio João Goulart, também um homem de cultura reconhecido. Aqui na OEA, me lembro que fez, que numa reunião da OEA, falando em português, naquela época havia uns tradutores. Quer dizer, nessas reuniões internacionais, a palavra principal e a língua principal eram em inglês, todo mundo, desde a criação da ONU, depois da Segunda Guerra, a Organização dos Estados Unidos e outras coisas, mas a palavra principal, a língua principal era o inglês. Mas haviam os tradutores. Quem estava falando, o chefe de Estado que estava falando, ou o representante de algum país que estava falando numa dessas reuniões, falava na sua língua e os tradutores traduziam. Hoje essa tradução já é feita diretamente, eletronicamente, colocando-se os fones no ouvido. Aliás, tem um episódio muito engraçado. Agora, nessa reunião absurda que o Brasil compareceu lá na Rússia, que nem colocar o fone de tradução foi colocado na hora certa. Mas o que eu volto a dizer é que o Brasil, depois disso, ainda teve também uma boa representação, há de se reconhecer, com Fernando Henrique Cardoso, homem de cultura reconhecida, também falava em inglês nessas reuniões. E o Brasil começou a ser respeitado lá fora. E agora passa a ser desacreditado. É um absurdo para nós, brasileiros, ver os vexames que o Brasil está dando lá fora através de seu atual desgoverno, da incompetência atual que está demonstrando, das idiotices que estão sendo praticadas e até ditas, até faladas, desmoralizando o nosso país, desacreditando. Olha, nesta reunião na Rússia, que foi para comemorar no dia 9, o dia da vitória é dia 8 de maio, em razão da rotação da Terra, para a Rússia é 9 de maio, por causa do horário de Greenwich, né? Então, para a Rússia era 9 de maio, e foram lá para comemorar em 9 de maio a vitória russa da Segunda Guerra. Eu já disse aqui a semana passada, e volto a repetir, a senhora e o senhor, a Rússia entrou primeiro em Berlim em maio de 45, porque estava mais perto, era da fronteiriça. Os aliados que vieram via França levaram mais tempo para chegar lá, mas chegaram também. E a vitória não foi graças à Rússia, a vitória foi graças a todos os aliados, e a Rússia, naquela época, participou do lado dos aliados. Bom, vamos ao comentário dos desastres de representatividade brasileira nos dias atuais. Lá na Rússia, aonde estava o nosso primeiro mandatário? Ao lado dos ditadores que estavam comemorando o 9 de maio da vitória russa da Segunda Guerra Mundial. Leonid Brezhnev, que todo mundo sabe, um austero comandante ditador da Rússia, e um monte de ditadores daqueles países lá, a Jabarquistão e outras coisas mais, um monte daqueles ditadores, inclusive o
cretino, ordinário, cafajeste do Nicolás Maduro, e o Brasil do lado deles. E sai dali e vai para China, onde esteve segunda e ontem, lá do lado do Xiaoping, que todo mundo sabe que a China é hoje o segundo país mais forte do mundo, economicamente e teoricamente, que quer combater as ideias liberais progressistas norte-americanas, que é o primeiro do mundo. E nós vamos lá para o lado dos comunistas chineses. Então, nós estamos vendo uma instabilidade política, não só interna no governo brasileiro, como na representação externa do nosso país. Isso é catastrófico. Historicamente, isso nos desmoraliza lá fora. Historicamente, isso nunca foi visto no Brasil, nem no tempo do regime militar, já falei aqui. Houve alguns governantes militares que tinham grande comportamento, alguns não, alguns gostavam muito até de pinga, lá no segundo mandato do regime militar, o presidente de então, mas haviam outros que tinham garbo para se apresentar. Havia o Casmurro do Médici também, mas havia um Ernesto Geisel que tinha porte, pintura, forma de se apresentar, educação, finesse. Nenhum desses desmoralizou o Brasil lá fora. E hoje o nosso Brasil está sendo desmoralizado pelas bobagens que são ditas, pelas besteiras que são ditas, e pior, pelos atos praticados como esse. Olha, a senhora e o senhor que estão me ouvindo, nós vamos precisar de muito para reconsertar o nosso país. Os estragos administrativos são demais. Os correios e telégrafos que no governo anterior brasileiro voltaram a ter lucro depois dos desgovernos petistas de 14 anos que estavam o correio quase quebrado, voltou a dar lucro, está uma boa empresa, já está quebrado de novo. Do INSS nem se fala os golpes que estão sendo dados, a roubalheira que está sendo feita. E estatais aí, por aí afora, a minha Caixa de Previdência, teve 14 bi de prejuízo com um cretino de um presidente que veio da onde? Da CUT, e a CUT é vinculada a quem? Ao PT, o pessoal, e essa canalice que anda por aí afora no Brasil. Nós precisamos ter a certeza que o ano que vem é um ano eleitoral. E nós precisamos, o ano que vem, para enxotar definitivamente essa esquerda esquizofrênica e corrupta e ladrona que está nos desmanchando com a economia interna do Brasil. A cada dia que se vai no mercado, e eu vou diariamente. Lá em casa quem vai ao mercado sou eu, minha esposa não gosta muito disso, e até se for no mercado ela até nem sabe direito, tem que procurar as prateleiras, porque não está acostumada como eu. As diferenças de preço. Eu vou encerrando aqui falando de um produto que do ano passado para esse ano saiu de R$ 8,95 e eu paguei ontem 14 e alguma coisa, que é ketchup, que eu não uso, mas que o meu filho usa muito e eu compro de uma marca só. E essa marca, incrivelmente, em um ano subiu num produto de 9 e alguma coisa, ou de 8,95, quer dizer, R$ 9, para 14 e pouco, subiu R$ 5, o que significa quase 60% de acréscimo. Este é o país que nós estamos vivendo. Além das idiotices feitas externamente, nós estamos com problemas inflacionários, indo devagar, mas a inflação é devagar e devagar é que ela explode. E os desmandos internos administrativos na área econômica, fora as roubalheiras que por aí estão. Está na hora, senhora e senhor, e jovem que estão nos assistindo, de unirmos todas as nossas forças políticas para enxotar de vez este tipo de desgoverno que nós temos o ano que vem e fazer com que muitos anos essa esquerda não venha aparecer aqui. Porque, volto a dizer, encerrando a entrevista,
de hoje é agradecendo a atenção dos que me derem. 95% ou mais da esquerda é corrupta. Aquele exemplo do José Mujica é uma raridade. Infelizmente, no Brasil, nós nunca tivemos exemplo de esquerda séria. Houve aliás, um prefeito em Santo André, São Paulo, Celso Daniel, que era do PT e era honesto. Acabou morto e a família dele está vivendo grande parte nos Estados Unidos com medo de quê? Nós não sabemos, porque nunca se chegou ao âmago da questão. Mas esquerda, no mundo afora, é isso, é corrupção. Bom dia. Bom dia, doutor Nelson Egon Geiger.